Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Eu sempre amei São João. Desde criança era a minha época favorita do ano. As bandeirinhas, o cheiro de fogueira, o barulho da sanfona ecoando na praça. Cresci numa cidade pequena no interior do Piauí, onde a tradição da festa junina ainda era forte. E mesmo depois de adulta, de morar sozinha, de trabalhar na cidade vizinha, eu nunca deixava de ir. Naquele ano, a festa seria numa sexta-feira à noite. Me arrumei sozinha no meu pequeno apartamento, vestido de chita, bota marrom, maquiagem leve e uma trança que eu mesma fiz. Estava animada. Tinha sido uma semana pesada no trabalho e tudo o que eu queria era um pouco de música, comida típica e esquecer do mundo. Eram umas 7 da noite quando saí de casa. A estrada que liga a minha cidade, cheia de curvas e buracos, mas eu já conhecia cada pedaço dela. Não tem iluminação pública, só o farol do carro mesmo. Liguei o rádio, deixei tocando forró e fui. No meio do caminho, percebi os faróis de outro carro atrás de mim. Nada de estranho nisso, mas ele estava perto demais. Pensei que ele fosse me ultrapassar, mas não. Ficava colado no meu para-choque, farol alto, como se quisesse que eu sentisse que ele estava ali. Achei que fosse alguém com pressa, mas quando dei passagem, diminuindo um pouco a velocidade, o carro também diminuiu. Não me ultrapassou. Era um carro preto. Não consegui ver o modelo direito, mas parecia um sedã antigo, daqueles com os vidros escuros e pintura fosca. Dei uma olhada rápida pelo retrovisor, mas não vi quem dirigia. Comecei a ficar nervosa. Liguei o pisca-alerta, encostei um pouco no acostamento e de novo. Ele parou também, a poucos metros atrás. Ali eu soube. Aquilo não era normal. Voltei a acelerar. O carro preto voltou também. Meu coração disparou. Não havia sinal de celular naquela estrada. E naquela hora, a cidade mais próxima ainda estava a uns 15 minutos de distância. Os buracos pareciam mais fundos, a estrada mais estreita. Comecei a suar frio. Queria acreditar que era apenas coincidência, mas não era. De repente, o carro desligou os faróis. Sumiu da minha visão. Pisei no acelerador. O rádio estava ligado, mas eu nem ouvia mais. Meus pensamentos gritavam. E se não fosse só perseguição? E se fosse alguém que me conhecia? Alguém que sabia que eu iria pela estrada naquela noite? Lá pelas 7h40, vi a placa de madeira da entrada da cidade. Um pouco antes dela, tem um pequeno desvio. Uma estradinha de terra batida que leva para um antigo engenho abandonado. Assim que vi, tive uma ideia. Virei bruscamente nesse caminho, apagando os faróis logo em seguida. Me escondi atrás de uma árvore grossa. O carro desligado, o motor ainda quente. Segundos depois, vi o carro preto passar direto pela estrada principal. Não diminuiu, não hesitou. Seguiu como se estivesse me procurando e não tivesse me visto virar. Esperei ali parada por uns 15 minutos. A mão tremia no volante. Eu pensava em voltar para casa, mas parte de mim não queria perder a festa. Talvez eu pensava, tudo tivesse sido uma paranoia minha. Talvez fosse alguém bêbado ou só um motorista irresponsável. Liguei o carro de novo, voltei para a estrada principal e entrei na cidade. A praça já estava cheia, balões de papel colorido, fogueira acesa, o trio Pé de Serra tocando animado. Estacionei perto da igreja, no meio de outros carros, e tentei me misturar entre as pessoas. Por um tempo consegui. Fui até a barraca da pamonha, encontrei uma amiga de infância, tomamos quentão e conversamos. Comecei a relaxar, mas então, às 9 da noite, vi ele de novo. O carro preto. Estava estacionado a uns 20 metros da praça, quase encostado no cemitério. Os vidros escuros não deixavam ver quem estava dentro. Mas eu sabia que ele me via, sabia que era para mim. Tentei fingir que não vi. Disse à minha amiga que precisava ir ao banheiro e fui direto até a delegacia da cidade, que ficava ao lado da prefeitura. Estava fechada. A cidade era tão pequena que a polícia só vinha de manhã.
Tentei ligar para o meu irmão. Sem sinal. Voltei para a praça e olhei de novo. O carro tinha sumido. Achei que era alívio, mas era pior. Agora ele podia estar em qualquer lugar. E eu não fazia ideia de onde. Foi então que recebi uma mensagem no celular, sem número. Apenas, você corre bem, mas vai cansar. Quase deixei o celular cair. Não respondi. Corri até o estacionamento. Entrei no carro e liguei sem pensar. Comecei a dirigir pelas ruas pequenas da cidade, mas sentia os olhos dele em mim. Cada rua escura parecia esconder aquele carro. Cada cruzamento podia ser uma armadilha. Parei na casa da minha tia, que morava a algumas quadras dali. Bati no portão desesperadamente. Ela estranhou a minha chegada, mas me deixou entrar. Contei tudo, ainda sem fôlego. Ela ligou para o marido, que estava na festa também. Eles me convenceram a dormir ali naquela noite, mas eu não dormi. A madrugada foi longa. A cada farol de carro que passava na rua, eu corria até a janela. Às 3 da manhã, ouvi o som de pneus na estrada de terra, como se alguém estivesse indo embora da cidade. Ou indo embora porque já tinha conseguido o que queria. Na manhã seguinte, voltei para casa com meu cunhado dirigindo. Nunca mais andei sozinha naquela estrada à noite. Nunca mais fui a uma festa de São João. Até hoje não sei quem era. Nunca soube. Mas às vezes, no espelho do carro, quando passa um sedã preto, meu corpo congela, como se ele ainda estivesse ali, esperando o momento certo para aparecer de novo. E quando recebo uma mensagem sem identificação, eu apago e rezo. Eu sempre detestei o interior. Aquela calmaria fingida, aquele silêncio que parece esconder alguma coisa, nunca foi para mim. Mas depois de um burnout no trabalho, minha mãe praticamente me obrigou a passar um tempo com minha avó, numa vila pequena no interior de Minas chamada São Tomé das Almas. Vai te fazer bem, filho. Arburo, festa junina, ela dizia. Eu não via minha avó fazia uns 5 anos. A estrada era de terra, cheia de curvas. O ônibus me largou num ponto sem nem placa. Ela me esperava sentada num banquinho de madeira, com aquele sorriso doce e um cachecol de lã grossa. Você chegou justo a tempo. Amanhã começa a festa. A vila inteira se prepara para isso. A casa dela era do jeitinho que eu lembrava. Paredes de taipa, cheiro de café coado e o barulho do vento cortando o mato, alto ao redor. Mas o que me chamou a atenção naquela primeira noite foi o campo de milho que se estendia atrás da casa, até onde a vista alcançava. E bem ali, no começo do milharal, tinha um boneco de palha. Ele era alto, com braços esticados num pedaço de madeira em cruz. Tinha um chapéu de palha puído e uma camisa xadrez velha demais para qualquer um ainda usar. O rosto era um saco, de estopa amarrado, com uma espécie de sorriso costurado com barbante preto. Para espantar bicho, né? Perguntei à minha avó, apontando para ele. Ela demorou um pouco para responder. É tradição. Todo ano colocam um boneco ali antes da festa. Dizem que dá sorte. Na hora eu ri, mas quando olhei de novo, juro por tudo, ele estava virado. Pouco, mas virado. Como se estivesse olhando direto para mim. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Estava cansado da viagem, do estresse acumulado. Mas aquela noite, quando fui deitar, não consegui parar de pensar nele. Não conseguia dormir. O vento fazia o milho sussurrar como se tivesse gente andando entre as fileiras. E uma vez, só uma vez, ouvi algo batendo na madeira, como se alguém tivesse subido no alpendre. No dia seguinte, a vila começou a se encher de gente. Música, bandeirinhas, comida de todo tipo. Tudo lindo, como nos tempos antigos. Mas eu não conseguia relaxar. Sempre que passava perto do milharal, meus olhos procuravam o boneco. E cada vez parecia diferente. Uma hora ele estava com a cabeça mais baixa. Noutra, o braço direito parecia torto, como se tivesse se mexido. Perguntei para algumas pessoas da vila sobre ele. Ninguém sabia dizer quem o tinha colocado ali. Alguns
Riam, outros apenas desviavam o olhar. Na segunda noite da festa, depois de um pouco de quentão e muita canjica, sentei no banco em frente à casa da minha avó. Ela já tinha ido dormir. Fiquei olhando o céu estrelado, respirando fundo, tentando sentir aquela paz que todo mundo falava. Foi quando vi. O boneco de palha não estava mais lá. Me levantei num pulo, os olhos varrendo o milharal. O poste, que iluminava o canto da plantação, mostrava apenas as fileiras de milho balançando. E nada mais. Dei um passo para frente, o coração já batendo mais rápido, então ouvi passos, não muitos, 2, 3... Corri para dentro, tranquei a porta e fechei todas as janelas. Me senti um idiota, assustado com um boneco de festa. Mas algo naquela noite não me deixava em paz. Na manhã seguinte, voltei ao milharal. O boneco estava lá novamente, como se nunca tivesse saído do lugar. Mas agora, ele tinha uma espiga de milho enfiada no bolso da camisa. Eu tinha certeza absoluta e aquilo não estava ali antes. No terceiro dia da festa, a coisa piorou. Comecei a ter sonhos estranhos. Eu estava no meio do milharal e o boneco andava atrás de mim. Os passos dele eram secos, pesados. A respiração, sim, ele respirava, era baixa e molhada, como se os pulmões estivessem cheios de barro. Acordei suando frio e a janela do meu quarto estava aberta. Perguntei à minha avó se alguém da vila já tinha falado sobre o boneco, se existia alguma lenda. Ela ficou séria. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Dizem que ele aparece quando tem algo errado. Quando a terra está com raiva, o que isso quer dizer? Coisa antiga, promessa que não foi cumprida, gente que foi enterrada sem nome. Ele volta quando a festa tenta esconder o que a vila fez. Fiquei sem palavras. Naquela noite, resolvi vigiar. Fiquei escondido atrás da janela, com uma faca de cozinha na mão. Às 3h23 da madrugada, ele se mexeu. Eu vi. O boneco desceu do suporte, os pés de palha arrastando na terra. Vinha devagar entre os milhos. Os galhos se moviam, mas não havia vento. Ele parou diante da casa. Fiquei imóvel, segurando o ar nos pulmões. A luz da lua iluminava o rosto de estopa costurado. Então ele falou, sem abrir a boca, sem se mexer. Mas eu ouvi, dentro da minha cabeça. Você não pertence aqui. Volte pro asfalto, antes que a terra te engula também. Apaguei. Quando acordei, estava deitado no chão da varanda, a faca ao meu lado e um pedaço de palha enfiado no meu bolso. Fui embora no mesmo dia. Nem esperei o ônibus. Liguei para um amigo, pedi carona. Minha avó entendeu. Só disse, você viu, né? Vi. E ainda vejo às vezes quando fecho os olhos. Aquela boca costurada, o som dos passos entre o milho e a certeza de que se eu tivesse ficado mais uma noite, eu não estaria mais aqui para contar isso. Desde então, nunca mais pisei no interior, nem em festa junina. E até hoje, quando sinto o cheiro de milho cozido, eu tremo. Era a noite de São João na minha cidade, uma daquelas noites frias e estreladas que deixam o céu do interior ainda mais bonito. Eu me arrumei com calma, coloquei um vestido floral, tranças com fitinhas vermelhas e saí andando em direção à praça principal. A cidade é pequena, então a festa acontece no mesmo lugar todos os anos, entre a igreja e o coreto, com bandeirinhas coloridas e cheiro de milho assado no ar. A caminhada da minha casa até lá dura uns 15 minutos. Costumo ir sozinha, gosto de andar à noite, ouvindo os passos ecoarem no asfalto molhado e sentindo o vento no rosto. Só que naquela noite, algo estava diferente. Desde a segunda esquina, eu tive a sensação de estar sendo observada, sabe? Aquela pressão no peito que aparece de repente, sem motivo aparente. Aquela impressão de que tem alguém logo atrás de você, mesmo que você não ouça passos. Foi exatamente isso. Tentei ignorar. Continuei andando, mesmo com os ombros tensos e o olhar desconfiado. Virei a cabeça discretamente
e vi, a uns 30 metros de distância, um homem parado debaixo de um poste de luz. Estava de casaco escuro, mãos nos bolsos e um boné cobrindo parte do rosto. Não dava para ver os olhos, mas eu sabia que ele estava olhando direto para mim. O poste piscava, intercalando luz e sombra no rosto dele. Ele não se mexia, só me encarava. Acelerei o passo. A música da festa já podia ser ouvida ao longe. Me obriguei a sorrir e seguir, tentando me convencer de que era só um morador qualquer. Alguém que também ia para a festa, que estava esperando alguém. Só que meu corpo não acreditava nisso. Chegando na praça, tentei me misturar entre as pessoas. A fogueira já queimava alta no centro. As crianças corriam fantasiadas de caipira e o trio de sanfona tocava um shot animado. Encontrei uma amiga, conversei um pouco, tomei quentão, mas não consegui relaxar. 20 minutos depois, entre um bolinho de milho e uma dança começando, eu vi ele. O mesmo homem. Estava encostado numa árvore ao lado da igreja, distante do tumulto, apenas observando. O rosto meio escondido pelo boné, parado, exatamente como antes. Meus olhos encontraram os dele. Era como se no meio de toda aquela alegria, eu fosse a única coisa que ele enxergava. Senti um calafrio subindo pela espinha. Me despedi da minha amiga dizendo que não estava me sentindo bem. Peguei meu celular, mas estava sem sinal. Na minha cidade, isso é comum quando a praça lota. A torre não aguenta. Decidi voltar para casa. Andei rápido, os olhos varrendo cada canto escuro da rua. O caminho parecia mais longo na volta e mais vazio. Os sons da festa iam ficando para trás, abafados, e o som dos meus próprios passos começou a me incomodar. Quando virei a última esquina antes da minha rua, eu o vi. Ele estava ali, parado na calçada, como se já soubesse que eu passaria por ali, como se estivesse esperando. Foi aí que tudo dentro de mim gritou: corre! Gritei por socorro e saí correndo, o vestido atrapalhando minhas pernas, o coração batendo tão forte que parecia um tambor dentro da minha cabeça. Vi uma casa com luz acesa, bati no portão desesperada, mas ninguém atendeu. Continuei correndo e ele veio atrás, ouvi os passos, não muitos, mas determinados. Ele não gritava, não falava, só vinha. Virei a próxima rua e caí de joelhos, sem fôlego. Ia tentar me esconder atrás de um muro quando vi os faróis. Uma viatura. Gritei, levantei com dificuldade e corri em direção às luzes. A polícia parou. 2 agentes desceram. Eu mal conseguia falar, só apontava para trás. Um deles saiu com lanterna procurando. O homem já não estava lá. Vasculharam a rua, olharam os fundos das casas, nada. Como se ele tivesse evaporado no escuro. Contei tudo o que aconteceu. Descreveram como possível tentativa de abordagem suspeita e me acompanharam até minha casa. Fiquei a noite inteira com a porta trancada, as luzes acesas, sentada na sala com uma faca de cozinha na mão. No dia seguinte, registrei o boletim de ocorrência, mas sabíamos que dificilmente fariam algo sem identificação. A câmera da praça onde ele estava desligada. E ninguém mais parecia tê-lo notado naquela noite. Passei semanas com medo de sair sozinha. Instalei tranca extra na porta, câmeras caseiras e avisei vizinhos próximos. Mas ele nunca mais apareceu. Ainda assim, até hoje, quando ouço o barulho distante de uma sanfona ou sinto o cheiro de fogueira, meu corpo gela. Volto para aquela esquina, para o olhar fixo dele, para os passos no escuro. E às vezes, sozinha no meu quarto, me pego repetindo a mesma pergunta: o que teria acontecido se a polícia não tivesse aparecido? Eu cresci numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Era daquelas cidades paradas no tempo, com igreja no alto do morro, rádio comunitária e gente que te conhece só pelo jeito de andar. Mas em junho, tudo mudava. A cidade se transformava com a festa da Roça do Padre, um arraiá tradicional que acontecia na roça atrás da igreja matriz.
Tinha quadrilha, casamento caipira, fogueira enorme e um monte de barracas de comida, mas o que mais chamava a atenção era ele, o espantalho. A figura ficava bem ao lado da fogueira, ano após ano. Um boneco feito de palha, vestindo uma camisa, xadrez vermelha já desbotada, calça de brim e um chapéu de palha encardido. Ele nunca mudava de lugar. E ninguém, absolutamente ninguém, tocava nele. Diziam que o espantalho era mais velho que a festa, que tinha sido feito por um tal de Zé Pequi, um ermitão que sumiu misteriosamente depois de costurar os olhos de pano daquele boneco. Minha avó sempre repetia a mesma coisa. Não chega perto não. Espantalho de verdade espanta pássaro. Esse aí espanta gente viva. Achava exagero de gente velha. Até aquele ano, em 2017, quando eu tinha 16 anos, fui chamado para ajudar na organização da festa. Me senti importante. Durante a semana, trabalhei com o pessoal da paróquia, montando barracas, carregando madeira, ajudando com os figurinos. No segundo dia, fomos até a roça. A grama alta tinha sido cortada. O buraco da fogueira já estava cavado, mas o espantalho ainda não estava em seu lugar. Vai lá buscar ele, disse o Jenderson rindo. Tá no galpão do fundo. Fui, entrei no galpão empoeirado. O espantalho estava lá, encostado num canto, só que quando o vi de perto, algo me incomodou. Os olhos de pano estavam rasgados. A boca costurada parecia estar mais aberta do que nas outras vezes. Hesitei, mas toquei nele. A palha estava fria e úmida. Dei um passo para trás. Foi aí que o padre Lauro entrou. Não toca nesse boneco, filho. Ah, desculpa, padre, mas ele tá meio estranho, tá molhado. Ele sempre tá estranho, por isso a gente não mexe muito. Ele me ajudou a levantar o espantalho e o levamos até o terreno, fincando ele ao lado da fogueira. Mas naquela noite eu tive um sonho. Eu andava pela plantação ao lado da roça. Estava tudo seco, exceto por um único pé de milho gigantesco. Ao lado dele, o espantalho estava de pé, só que não fincado. De pé, como uma pessoa, ele virava lentamente o rosto para mim e sussurrava algo, mas a boca não se movia. O som parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Acordei suando, senti cheiro de fumaça. Fui até a janela. Lá fora estava tudo escuro, até eu notar uma sombra parada no meio da rua, alta, magra, braços estendidos, o espantalho. Travei, pisquei. Ele não estava mais lá. Voltei para a cama, me convencendo que tinha sido só o resquício do sonho. No dia da festa, tudo aconteceu normalmente. Gente dançando, fogos estourando, bandeirinhas tremulando, mas eu não conseguia parar de olhar para ele. O espantalho, fincado como sempre, mas com a cabeça levemente inclinada. E cada vez que eu passava por ele, tinha a impressão de que a inclinação era diferente, como se ele seguisse meus passos com o queixo. Falei disso com a Letícia, minha amiga. Você tá impressionado, só isso. Isso acontece todo ano. O espantalho dá um jeito de te deixar desconfortável. É tipo parte da tradição. Mas e se for mais que isso? Mas tipo o quê? Um boneco assassino? Um boneco. Ela riu, mas desviou o olhar dele. Na terceira noite da festa, já cansado, voltei para casa mais cedo. Me deitei, mas o sono não veio. Senti como se tivesse alguém do lado de fora. Me levantei, fui até a janela e congelei. Lá estava ele, bem no meio da rua, de frente para minha casa, braços abertos, imóvel, olhos de pano fixos na minha janela. Fechei a cortina, tranquei tudo, me escondi debaixo do cobertor como uma criança. Eu sabia o que tinha visto, não era ilusão. Na manhã seguinte, voltei à roça antes do sol nascer. O espantalho estava lá, no mesmo lugar de sempre, só que com terra revirada ao redor dos pés. Terra fresca, como se tivesse sido fincado de novo. Há poucas horas, tentei conversar com o padre Lauro. Ele escutou com atenção, mas parecia tenso. Você não é o primeiro a sentir isso, e não vai ser o último. O espantalho
Ele carrega o que a gente traz. Medo, culpa, angústia. Ele não anda, mas entra na cabeça da gente. Padre, então o senhor acredita que ele é real? Ele suspirou. Olhou para mim com um olhar estranho. Você acredita? Fiquei em silêncio. E ele não respondeu mais nada. Depois da festa, voltei à rotina. Mas nada parecia normal. Passei a sonhar toda noite com o espantalho. Só que agora ele estava dentro da minha casa, em pé no canto do meu quarto, sempre parado, mas cada vez mais perto da minha cama. E no sonho da última noite de junho, ele falou, com a minha voz: eu sou o que você finge não ver. Acordei, gritando. Minha mãe correu, achando que eu estava tendo um ataque. Não contei nada, nem para ela, nem para ninguém. Hoje, anos depois, já adulto, vivendo em outra cidade, às vezes ainda sonho com ele. Às vezes acordo no meio da noite, achando que tem alguém na sala. Ouço estalos vindos da varanda. Cheiro de palha seca no mutimás. Nunca vejo nada. Às vezes olho pela janela só para confirmar. E nada está lá. Mas no fundo, me pergunto, será que tudo aquilo aconteceu mesmo? Ou foi só minha mente brincando comigo? E se eu inventei tudo, por que ainda sinto que ele me olha quando fecho os olhos?